Olá, você, meu amigo, minha amiga, telespectadores. Meu nome é Paulo César, sou um dos apresentadores da Rádio Astral FM e hoje estou recebendo ele em nossos estúdios, Fernando Silva, que é líder comunitário e também fundador da Rádio Astral FM, que também é uma associação sem fins lucrativos e é mantida pelos nossos apoios culturais. Tudo bem com você, Fernando? Olá, Paulo César, que bom ter você aqui e estar participando com você desse podcast aqui. Muito bom mesmo, Paulo César. O prazer é todo nosso em contar com você e em você contar a história desta rádio que praticamente é líder de audiência aqui em nossa região. Fernando Silva, em que ano você teve a ideia de colocar a Rádio Astral FM no ar? Paulo César, a Rádio Astral, a ideia veio no ano de 1993. Essa ideia, que a ideia na real nem foi minha. A ideia foi de um amigo meu, Nilson Rosa, um amigo nosso, e eu trabalhava, fazia um bico, né? Eu era folguista lá na 105 em Jundiaí, nas madrugadas, na época dos vinil. E aí o Nilson Rosa, a gente sempre vinha junto de Jundiaí para São Paulo, de 6 horas da manhã, quando a gente entrava da meia-noite às 6. E aí, na volta, o Nilson Rosa falou: rapaz, na sua cidade não tem nenhuma rádio em Jandira, hein? Que tal de você implantar uma rádio lá na cidade, lá em Jandira? Falei: mas rapaz, implantar uma rádio lá? Ele falou: vamos, as gravações, eu ajudo você lá nas gravações, vamos correr atrás dos equipamentos e vamos botar a rádio lá. A rádio é um veículo que vai ajudar muito a cidade lá a se desenvolver, ao desenvolvimento da cidade, né? Uma cidade que já tem uma população muito boa. Na época, Jandira tinha 58 mil habitantes, hoje tem o dobro, né? Hoje tem 120 mil habitantes, mas na época tinha 58 mil habitantes. Falou: vamos lá, rapaz, vamos botar a rádio lá. Falei: se você me ajudar aí, aí começamos a correr atrás, né, do equipamento, que naquela época, Paulo, era muito difícil. Equipamento para radiodifusão naquela época lá era mosca branca, ninguém mexia com isso, só as grandes emissoras, e que até 86, todos os equipamentos de rádio, a transmissão, vinham tudo de fora do Brasil. Tinha uma empresa só que operava aqui no Brasil. Era na base da luta e tinha que correr atrás de recurso, né, Fernando? Atrás de recurso. Era tudo na base do analógico, né, Paulo? Era tudo os transmissores eram valvulado, na época do valvulado. Você ligava o transmissor e daqui 1 hora que você começava a operar. Até esquentar a válvula, era desse jeito. A gente até brinca, né? Na época da manivela. Exatamente. E para você partir com esse processo, Fernando, obviamente que você tinha uma afinidade, gostava de rádio, né? Você também sempre foi um ouvinte de rádio? Eu sempre gostei. E principalmente naquela época, né, Paulo? Naquela época o rádio era predominante. Era 2 veículos que você tinha de comunicação na época. Ou a TV ou o rádio, não é isso? A TV é como até hoje, né, Paulo? A TV você tem que parar para você assistir, para ver a TV. O rádio não, o rádio é em movimento, você está no carro, está no banheiro, onde você estiver, o rádio. Então, o rádio, ele sempre, na época, o rádio, ele sempre estava na frente da TV e muito. Bem, né? E muitos dizem por aí, Fernando, que o rádio praticamente ele foi o professor da televisão, porque através do rádio foi descoberto muitos talentos, né? Exatamente, Paulo, você falou tudo. Tanto é que tinha aqueles programas de auditório de rádio, não é isso? Né? A Record, ela foi pioneira, né? A Rádio Record AM, em fazer aqueles programas de auditório, que aquilo lá era fantástico, era transmitido, né? Era programa de auditório de rádio AM. O Zebete fez muito isso aí, e outros, né, que fizeram esses programas de auditório, Paulo, que era uma audiência tremenda, né? Então, aliás, né, Paulo, só para resumir, o rádio veio primeiro do que a TV, né? Com certeza. Inclusive, você tocou num assunto importantíssimo sobre a influência do rádio. Na época de ouro do rádio,
Para quem acompanha a novela agora, a novela antes era transmitida pelo rádio. É verdade, você falou, tinha até aquela rádio do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional, tinha um programa chamado Maré Mansa, e esse programa Maré Mansa era um programa que era uma novela, realmente, você citou uma coisa aí. E que, viu, Paulo, era uma audiência tremenda esse negócio da novela no rádio. Meu amigo, e o pessoal tinha um horário certinho, Paulo. Todo dia, 8 horas da noite, o pessoal, opa, vamos lá, a novela vai começar. E o pessoal, o radinho de pilha, né? Não tinha essa tecnologia de hoje, botava a sua pilhinha no rádio ali, aqueles rádios de 6 faixas, né? Era o famoso ABC e tinha outros aí, e a família parava, Paulo César, para ouvir, não era para ver, era para ouvir a novela através do rádio. Hoje se tem a tecnologia, mas antigamente no rádio se tinha a criatividade, principalmente o passo do cavalo era com o coco, a ventania era com o serrote, né? No serrote, Paulo, isso é verdade. Era tudo ali, os efeitos, né? Que, como você não via, o rádio era a imaginação. Né? Hoje você vê tudo que a gente faz no rádio. Mas aquele ano lá era a imaginação. Tanto é que os ouvintes, Paulo, eles não conheciam nenhum comunicador. Não é isso aí. Muita gente, muitos ouvintes... Se apaixonavam pela voz. Pela voz, né? Muitos ouvintes morreram sem saber quem era Zé Béttio. Saber assim, nunca viram o Zé Béttio. A gente usa o Zé Béttio porque o cara era o líder de audiência na época, era um fenômeno do rádio brasileiro. Então... Tanto ele quanto o Gil Gomes teve uma grande passagem, né? O Gil Gomes, a gente tivemos essa oportunidade de ver quem era ele. Até na TV, né? Que ele terminou os seus últimos dias na TV. Então a gente conseguiu tirar mais. O rádio era imaginação. A gente ficava ouvindo aquela voz, né? O Sérgio Boca mesmo foi um dos caras grande que marcou, voz. Né? E o povo, quando ouvia a voz do Sérgio Boca, na sua cabeça, a imaginação, puta, esse cara deve ser um cara de 2 metros de altura. Esse cara é loiro, ele é escuro. E o Sérgio Boca, né, era um cara bem pequenininho, mas com uma voz tremenda e feinho, com todo respeito ao Sérgio Boca. Mas a voz do cara era predominante, Paulo César. E hoje a gente tem como referência do rádio da antiga o Eli Correia, hoje vivo ainda, né? O Eli Correia também. O Eli Correia, já podemos falar que ele já é, assim, meio da nova geração, né, Paulo? O Eli Correia foi para a televisão, né? Foi o primeiro locutor, o Eli Correia, que saiu do AM para vir para o FM. Tanto é que ele ficou poucos dias. O nome da rádio era Rádio X, que hoje é a CBN. Então, quando entrou no ar, era a Rádio X, e ele ficou pouco tempo, mas foi o cara que conseguiu migrar do FM para o AM, e que o AM, o FM, no começo, não era, Paulo? Era assim conhecido como uma rádio musical. Se falava pouco, não podia falar, por isso que o Eli Correia ficou poucos dias, porque ele queria transmitir aquilo que ele transmitia no AM. No AM, você conversa 15 minutos para falar 3. No FM é o contrário, né, Paulo? A gente fala 3 e toca 15 minutos de música, né? É por aí. Então, na época era assim. Então, ele ficou pouco tempo. Né? E depois veio o Paulo Barbosa. Então, ele Correia foi um dos primeiros comunicadores que conseguiam migrar, trazer o AM para o FM. E se tratando de comunicação rádio, que mexia muito com a imaginação do povo, tinha 2 grandes astros a quem a gente acabou de citar agora. O Gil Gomes, que contava as histórias dele, e o Eli Correia, aquele programa da carta, né, Fernando? Aquele programa da carta, né, Paulo? Que era o líder de audiência na época, né? Líder de audiência, aquela carta. E que naquela época, né, Paulo, que tinha a Rádio América, tá? Os Correios, Paulo, todos os dias, quando se entregava, no mínimo, por baixo, os Correios entregavam 100 cartas por dia. Eu estou falando de 100 cartas por dia. E isso era verídico, entendeu? Tanto é que tinha um arquivo lá de milhões e milhões de cartas, porque era o único meio do pessoal se comunicar. Porque telefone, só o rico que tinha telefone na época. Então ainda era a carta que dominava, Paulo. Muita gente ia na porta da rádio, levava a carta pessoalmente, outros mandavam via correio. Então o zap da rádio, na época, era a carta, Paulo.
Tá certo. Fernando, a gente está falando de algumas emissoras de comunicadores de renome. Sim. Antes de você montar a Rádio Astral, você teve experiência, além da 105 que você falou, em passar em outras rádios e ver mais ou menos a linha de funcionamento de cada emissora? A primeira rádio, Paulo, que eu conheci foi assim que começou a Rádio Atual, que hoje é o CTN lá. A primeira rádio que eu conheci, que eu entrei, foi a Rádio Atual. Eu lembro até hoje, era 1370. E qual foi a sensação? Ah, Paulo, quando eu vi aquilo lá, meu amigo, o primeiro cara que veio falar comigo, o saudoso Pedro de Lara. Pedro de Lara. Aquele jeito dele deslumbrante, que tinha o casamento, né, comunitário, que ele fazia toda sexta-feira, ele fazia o casamento no rádio lá. Então lá foi quando eu comecei a sentir assim que o rádio era um grande diferencial. Falei, rapaz, isso aqui é muito bacana mesmo. E aí foi quando eu conheci o Nilson lá. Aí, na sequência, o Nilson foi trabalhar em Jundiaí, na 105, foi como eu migrei para lá, e aí começou a história do rádio, né, através da 105. E aí, quer dizer, o espírito do rádio pegou você e você colocou a rádio para começar a funcionar quando? Aí a rádio começou a funcionar, Paulo, no ano de 1993. Só que era assim, a rádio só funcionava final de semana. É? Porque nós tínhamos a ocupação, a rádio só tinha 2 locutores. Certo. Começou, era eu e o Edson Júnior. Mas você tinha outra função, além... Nós tínhamos nosso trabalho durante a Sim. semana, né, Paulo? Eu trabalhava na Resinac, e o Edson, ele trabalhava de office boy, que depois foi que ele, através da rádio, foi que ele conseguiu ir para a SR. Mas antes do Edson e para trabalhar na SR, ele trabalhava de office boy. Então, assim, eram os 2 locutores da rádio. O Edson era voltado, né, mais para aquela programação musical dançante, era na época do dance. Tá? Era febre na época, era né? Era febre, aqueles vinilzão lá. A gente não podia comprar o original, aí comprava o genérico. Sim. Lá na Galeria 25 de Março, não é isso? Ali na São João. Então, a rádio entrava no ar sempre aos sábados, 6 horas da manhã, e ficava até 6 horas da tarde. Por quê? A gente, 6 horas da tarde, Paulo, tinha que tirar a rádio do ar para o pessoal assistir TV. Porque tinha isso. A interferência. A interferência era terrível. Aí o vizinho já falava, desliga a rádio que eu vou assistir a novela. Eu vou chamar fulano de tal. Exatamente. Aí nós desligava a rádio, o povo ia assistir a TV. Era o maior barato. Isso em 1993. 93. 93. Puxa vida. E essa ideia ela surgiu de quem? Essa ideia, que não falei, a ideia foi do Nilson, né? Do Nilson Rosa. E aí, mas o Nilson ele não fazia programa na rádio. Sim. Ele mandava algumas coisas, mandava gravado, era na base da fita cassete, aquelas fitinhas lá, né? A gente botava lá, tinha a hora que a fita enrolava, a gente metia a canetinha Bic lá para desenrolar, para ela rodar. E o Nilson ajudou muito, a gente usava a voz dele, ele tem uma voz muito boa até hoje. Fazia a vinheta, né? Fazia as vinhetas do Nilson. A gente usa, do Roberto Carlos até hoje, a gente usa vinhetas do Nilson Rosa. Aí o Edson, aí na sequência aí veio o Marcos Aleixo. Marcos Aleixo. Mas a rádio começou com 2 locutores, então. Começou com 2 locutores. Você, o Edson. Eu e o Edson. E depois na sequência? Aí na sequência veio o Marcos Aleixo. Entendeu? Mas eu e o Marcos era na linha musical, Paulo, numa linha popular. Sim. A gente tocava mais eclética, né? Mais eclética. Ia muito, na época a gente tocava muito skunk, roupa nova. O sertanejo, ele era meio limitado, não tinha essa força que tem hoje, entendeu? O forró, ele era bem fraco mesmo na época. E o Edson Júnior, o negócio dele era descente. DJ Edson Júnior. DJ Edson Júnior. É das baladas mesmo. Das baladas, era o Edson, entendeu? A segunda localidade onde foi funcionar a rádio? Aí a rádio, Paulo, ela começou lá pertinho pertinho da casa do Marcos Aleixo. Sim. Ali na rua Estrela d'Alva, eu lembro até hoje. Aí funcionou lá poucos dias, funcionou lá uns 15 dias. Aí de lá ela saiu e veio para a Rua das Hortências, lá para minha casa lá. Aí a rádio, quando estava funcionando lá, e lá em casa a gente não tinha espaço. E aí em cima
puxa, eu falei, aqui, rapaz, dá para fazer um estúdiozinho aqui da rádio aqui. Dá para trazer a rádio para cá. E a gente não tinha dinheiro, eu e o Edson Júnior e o Marcos, nós quebrado, igual arroz de terceira. Aí fizeram improviso ali. Não, aí fomos atrás de parceiros, né? Aí tinha uma dupla, que até hoje está aí, e é um sucesso tremendo, que ajudou muito a gente, o Antério e Almezino. Os dois mineiros. Os dois mineiros. Os dois mineiros, rapaz, compraram todo o material, broco, cimento, botaram pedreiro lá. E aí eu, Marcos Aleixo e o Edson, nós foi para cima, nós era o servente, e começamos a construir. Aí fizemos um quartinho lá, em cima da casa lá, que até hoje tem esse quartinho lá. Aí, depois de 15 dias depois, montou, o estúdio ficou pronto lá daquele jeito. Aquele quartinho, mas um calor tão grande, Paulo, que entrava um e saiu outro, só ficava um lá dentro só. E aí a torre, né? Aí lá vem a questão da torre. Botar a torre lá. Botamos uma torre lá, aí vamos começar a pedir as coisas, que naquela época era pedição, Paulo. Certo. A gente não tinha dinheiro. Não tinha recurso, né? Exatamente. Aí fomos pedir para o Jota, o saudoso nosso Jota. Você lembra do Jota? Lembro. Aí o Jota tinha uns gomos de torre lá. Aí o Jota foi lá, montou para a gente lá. Eu sei que deu uns 10 metros lá. Aí... Quando você montou a rádio, quais equipamentos que você tinha ali? Só para o público que está nos acompanhando agora ter uma ideia, o início, né? A luta que era manter uma rádio no ar. Quais eram os equipamentos? Paulo, naquela época não existia processador, né? Essas coisas todas aí. Era o transmissor e a mesa. A gente ligava direto do transmissor na mesa. Aí você já sabe o que acontecia, né, Paulo? Sim. Tem música que ia lá em cima, a outra ficava lá embaixo. E aí a gente tinha que ficar ali no volume. No manual ali. No manual. Aí tinham locutores também, uns que falavam mais alto, né, outros falam mais forte. E aí você tinha que ficar controlando sempre na mesa, porque não existia o processador para conter, né? Hoje a gente tem um processador, o cara pode gritar, falar baixo, vai e compensa a voz da pessoa. Então a coisa, Paulo, funcionava na base mesmo ali do talento e da garra. O rádio era feito na garra, entendeu? A gente estava conversando aqui, Paulo, e estava botando a fita cassete ali, que era tudo na fita cassete, né, na época, né? Botava a fita ali, aí tinha a fita que ficava aí você tinha que dominar. Aí tirava a fita, Paulo, pegava a caneta, para voltar a fita aqui na caneta, botar ela no ponto novamente, e ia... Opa, agora sim, vamos agora falar aqui com... o depósito Fortaleza, não importa. Aí botava lá, apertava, a fita ia. Essa aventura toda aconteceu na segunda localidade que você estava, né? Na segunda localidade. E o terceiro local? Aí o terceiro local, Paulo, aí já fomos para a Rua Imirim. Rua Imirim. Rua Imirim, já foi para a Rua Imirim. Aí lá já botamos uma torre de 30 metros. Suporte lá foi outro. Aí lá o suporte era uma casa muito grande, entendeu? Tinha até garagem. Lá a coisa começou a expandir. Né? Aí, em termos de equipamento, como que era lá já na Rua Imirim? Na Rua Imirim aí a gente já tinha um transmissor sintetizado, porque esse transmissor que a gente tinha na Rua das Hortênsias, no Jardim Marília, lá, Paulo, o transmissor era analógico. E o transmissor analógico é assim, né? Você está ouvindo, daqui a pouco a rádio sumia. Aí você subia na cadeira, ia lá e... Regular. Opa, aí achava a rádio. Opa, tá bom, assim, deixa. Aí, você não tinha sossego, Paulo. Aí você descia, estava tomando banho, o cara gritava, a rádio saiu do ar, vem achar ela. Aqui. Aí subia lá para achar a rádio, Paulo. Às vezes a rádio estava lá no meio do rádio, sumia, entendeu? Como naquela época, Paulo, tinha poucas rádios no ar, entendeu? E aí a gente ficava lá e achava ela, voltava novamente. Aí voltando. Aí quando nós fomos para a Rua Imirim, quando nós estávamos de saída aqui da Rua das Hortênsias, Paulo, do Jardim Marília, aí nós conhecíamos um cara chamado Nelson. Nelson. Grande engenheiro, né? Grande engenheiro. Ele cuidava das rádios do grupo Redes Mares e umas rádios de Minas. Ele falou, rapaz... eu vejo que vocês têm uma dificuldade, eu estou ouvindo em casa, e daí a pouco a rádio some. Eu posso ajudar vocês? Ele falou.
pode, meu amigo. Aquela questão, nós não tem dinheiro. A ajuda é sempre bem-vinda. Ele falou, não, vou fazer um transmissorzinho para vocês aí. Pelo menos vocês vão tomar banho, vão almoçar, tranquilo, que ela não vai fugir. Aí nós tínhamos um transmissor de 5 watts, aí já fomos para 10. Que maravilha, hein? Já fez um de 10. Naquela época, Paulo, como não existia rádio mundial, 10 watts, você ouvia ela em Osasco. Sim. Tranquilo. Aí o Nelson fez esse transmissor e doou para a gente. Aí, Paulo, nós ficamos felizes da vida. Aí a gente Tudo isso na Rua Imirim. Aí isso na Rua Imirim. Aí lá a gente já conseguia ir na padaria. Almoçar, tomar o café. Na Rua Imirim já se teve uma equipe pelo padrão que já era a Rádio Astral, né, FM na época. E como era essa equipe? Era composta de quantas pessoas? Aí lá foi composto uma equipe, Paulo, e uma equipe boa. Aí lá apareceu o compadre Quirino, sim, que era o comunicador oficial das festas juninas de Jandira. Aí o Quirino compôs a nossa equipe. Depois, aí veio as duas mulheres, veio a Denis Lloyd, né, que era a Denis, e veio a Adriana Biasoli. Essas duas aí fizeram história na rádio lá, ficaram marcadas lá com a voz dela, né, que era uma voz feminina. E depois, quem que apareceu mais lá, Paulo? Tenta a minha ajuda aí. Olha, teve o Marcos Aleixo, você citou. O Marcos foi um dos que... Idealizadores da rádio, né? Idealizadores. O Marcos Vieira, né? O Marcos Vieira veio bem depois. O Marcos é da nova geração já. O Miraé também teve uma passagem por lá, né? Rapaz, você lembrou, o saudoso Miraé. Cláudio Marcondes também. O Miraé, ele que realmente implantou o programa Sertanejo de Verdade. Que a gente fala sertanejo, Paulo? É o Raiz, né? É o Raiz. Aí os dois mineiros era o que sempre estava lá ao vivo. E aí o Miraé, ele tinha um relacionamento, Paulo, muito bom com o pessoal das duplas sertanejas. Ele levou lá Joaquim Manuel, entendeu? Na época, Joaquim Manuel era o Gustavo Lima de hoje. Certo. Né? Quem que ele levou mais lá? Misael, uma dupla Misael muito famosa. Quem que ele levou mais lá? A dupla Guilherme Santiago. No Guilherme Santiago já foi comigo já. Tá, mas eles levaram muitas duplas daquela raiz da música sertaneja, que fazia ao vivo, Paulo. Então, quer dizer, você tinha duas peças importantes que trabalhavam com você na Rádio Astral, aliado ao sertanejo. O compadre Quirino e o Miraé, focado no sertanejo raiz, né? No sertanejo raiz, entendeu? Você teve a presença também do Paulo Valeta, que foi um dos grandes comunicadores também, né? Veio área, já depois, mas o Paulo era uma voz marcante, a audiência fenômeno, né? A gente conheceu o Paulo lá numa rádio em Osasco, que era a rádio do Rossi, e aí depois ele veio para cá, e o Paulo era uma audiência fantástica, né? Depois do Quirino, o Quirino que dominava o sertanejo, e aí o Paulo Valeta também, o saudoso Paulo Valeta, né? Que ajudou muito a gente e tinha uma audiência fantástica no sertanejo. Inclusive, a Rádio Astral FM ela teve uma equipe muito boa interna que ajudava. Quem participava dessa equipe, além dos apresentadores, o Fernando? Além dos apresentadores? Tinha um pessoal que recepcionava, né? Não, tinha. Ih, rapaz, até hoje... A Cidinha, né? Chegou a trabalhar com você, né? A Cidinha, a irmã do Marcos Aleixo, né? Ela trabalhou com a gente. Tinha, naquela época, Paulo, era uma equipe, muita gente trabalhou com a gente, ajudava mesmo de verdade. O pessoal não era diferente de hoje. Naquela época, as meninas sentavam na cadeira lá por prazer para ajudar a gente. No final do dia, a gente dava um pacotinho de pipoca para cada um e elas ficavam felizes da vida. É isso aí. Nós estamos aqui com o Fernando Silva, idealizador aí da Rádio Astral FM e também líder comunitário. Fernando, a gente sabe que foi uma grande luta para se colocar a nossa Astral FM na cidade de Jandira. Nos fale um pouquinho sobre essa grande luta que você teve para trazer aí a Astral FM como a rádio oficial comunitária da cidade. Bom, aí a gente, como eu falei para você, a gente começou em 93. Quando chegou em 96, Paulo, começou os movimentos, né? Aí começou a pressão, a grande pressão das grandes rádios para as rádios comunitárias.
porque aí começou a estourar a rádio para todo lado, a rádio comunitária. Na região oeste nós fomos o primeiro, o pioneiro fomos nós. Né? Sim. Em 96, nós já tínhamos uma média de 12 a 13 rádios já na região oeste. Aí esse movimento começou a crescer demais e as grandes começaram a se incomodar, porque começaram a perder a audiência e a gente era irregular. Não existia o regulamento, não existia a lei para a rádio comunitária em 96. Aí a gente começamos a fazer aquele movimento. Aí várias associações começaram a se reunir, começamos a trazer politicamente, se reunir politicamente também. Na época, o governador Montoro abriu muito espaço para a gente fazer esse trabalho, apoiando, né, essa liderança aí. Teve um outro deputado que era dos aposentados, que eu não lembro o nome dele agora, que também não está mais com a gente, e também que liderou esse movimento aí de rádio comunitário. Aí se criou o Sinerc, que era uma organização liderada pela Luci Martinho. Depois do Sinerc veio o FDC, que é o Fórum da Comunicação, né? E aí começou a se criar esses movimentos. Aí, em 97, no finalzinho de 96 para 97, o ministro das Comunicações era o Sérgio Mota, o tratorzão do Fernando Henrique Cardoso, era o ministro. O ministro Sérgio Mota, ele levantou a nossa bandeira e conseguiu nos ver. Falou, quero esse projeto em pauta. Aí ele botou o projeto em pauta, né? Assim, no início, Paulo, foi um projeto que não teve aceitação nenhuma. Porque os grandes meios de comunicação, até hoje, você sabe, Paulo, é de contra. Quem? E é de quem? É dos políticos. Sim. Né? A maioria é dos políticos. Os caras não queriam arrumar concorrente. Né? Queria manter o monopólio deles. Exatamente. Na época, até o Rossi era deputado federal e o Rossi votou contra o nosso projeto. Entendeu? Ele tinha a rádio em Osasco. Sim. E essa luta, a gente ficou sabendo que foi em Brasília. Quanto tempo você teve que ficar lá em Brasília lutando ao lado dos companheiros também que queriam seu espaço comunitário? Sim, aí só para finalizar, Paulo, a esses movimentos a gente conseguiu, o Sérgio Mota pediu que nós elaborássemos um projeto para botar em pauta, lógico. Chegasse lá, eles iam melhorar. Eles queriam ver a finalidade. Qual era a nossa ideia. A nossa ideia. Aí nós elaboramos, a gente queria uma rádio com uma potência bem maior do que é hoje, com o livre hábito de fazer o comercial, entendeu? E aí fomos para lá, e aí eles enxugaram o projeto nosso de um jeito que, naquela época, o presidente da Aberta era o Roberto Marinho. Sim. O Roberto Marinho era vivo, e ele, na cara nossa lá, ele falava, é isso aqui, pegue, ou se não... E aí, quando foi, Paulo, em 98, Paulo, aí o projeto entrou na pauta. Sim. Em 98, o projeto entrou na pauta, né, para votação, e aí começou. Você sabe, né, Paulo, um projeto chegando em Brasília lá, e tanto os deputados da oposição começam a fazer emenda. Tem que tirar isso, tem que colocar isso. Né? E aí foi o mês de 98, e isso foi se estendendo, foi indo. Aí quando foi no mês de junho, aí a gente começamos a se mobilizar, Paulo, para ir em Brasília, para a gente ir no gabinete dos deputados federal, a gente mesmo tentar convencer eles que aquele projeto não iria atrapalhar as grandes mídias, as grandes rádios e nem a TV. Aí nós se reunimos, nós fomos para lá em 44 pessoas. Né? 44 pessoas. Aí nós dividimos 513 gabinetes, como foi dividido, o gabinete de um ao tal, vai fulano e fulano, gabinete tal para dar os 513. Aí aquele monte de rádio comunitária, que na época não era rádio comunitária, o pessoal falava com a gente, as grandes lá falavam que nós éramos os piratas. Os pirateiros estão aí, batendo na porta aí. Uhum. E aí a gente
fomos na porta dos 513 deputados. Montaram uma comissão de 51, lá tem uma tal de comissão de 51 deputados. Essa comissão, a maioria, era tudo do pessoal que tinha rádio. Era um negócio que era para esmagar a gente mesmo. Mas o Sérgio Mota, como ele era o ministro, Paulo, e Fernando Henrique era o presidente, eles eram a favor. Quem gostava muito de rádio comunitária era a esposa de Fernando Henrique. Ela gostava muito da rádio comunitária. Tanto é que nós montamos uma rádio lá no Parque da Água Branca, só fugindo um pouquinho, teve um evento lá e nós montamos uma rádio comunitária dentro do Parque da Água Branca a pedido da primeira-dama, da esposa do Fernando Henrique. Ela gostou demais, tal, e ela que cutucava o presidente. Opa, tem que aprovar isso aí, essa é a rádio que realmente fala com a comunidade, ouve a comunidade participa, né? Aí vamos voltar para o Sérgio Mota. E aí foi para a pauta, para aprovação. E a gente começou, Paulo. Lá é assim, a pauta entra na terça-feira, se o deputado pedir vista, só pode voltar novamente para a pauta 2 dias depois. Aí sempre tinha um que pedia vista do processo. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta aí no próximo bloco com o Fernando. Eu vou falar para você a sequência de como foi para a aprovação da Lei 9.612. Tudo isso para você no próximo bloco. Próximo bloco.